dia, bom dia. Esse é o curso Emanuel e Lucy, rumo ao oficial de justiça do Ceará, né? Hoje é dia 20 do 5 do 4, tá vendo aqui, ó, cronograma diário detalhado. 20 do 5, quarta-feira. Nós vamos estudar o primeiro assunto, processo civil, atos processuais. E se der tempo, segundo assunto, português, interpretação, e vamos fechar com 10 questões. Eu comecei aqui com uma orientação, veja só, ele fala que comece por uma teoria guiada e lei seca juntos, né? Primeiro você tem uma visão geral da teoria, né? Aí aqui ele diz que seria como entender o mapa do assunto, a estrutura do assunto. Aí ele fala, dá exemplo aqui, ó, os atos processuais são atos praticados dentro do processo para fazer ele andar. Aí são petição inicial, citação, intimação, contestação, audiência, sentença, certidão, ato ordenatório, publicação, cumprimento do mandado. E para o oficial de justiça, isso é muito importante, porque conecta diretamente com a função dele, que é citar, intimar, fazer mandado, cumprir, fazer certidão, essas coisas. E depois lei seca, para a marcação inteligente. Aí aqui está os blocos de cada assunto na lei. E aqui fala sobre a questão da videoaula. Se o cara não souber nada, enfim, quer preencher lacuna, entender exemplos, tentar revisar, fixar o que não entender, aí você vai para a videoaula. Mas vamos tentar não seguir primeiro a videoaula, certo? Porque demora mais. E também eu queria ir para uma teoria, né? Porque aí aprenderia rápido. Mas eu olhei aqui no meu caderno, eu não tenho nada sobre esses assuntos. Então, o que é que acontece? Eu vou tipo, começar do zero. Ato processuais, pro, processuais. Pronto, ainda vou começar, né? Então, vou começar aqui. E aí, para não perder tempo procurando teoria, já que eu tenho aqui as leis, eu vou logo para a questão da lei seca. E depois, se eu quiser, complemento com a teoria. Eu só inverti um pouquinho por questões de eu não ter a teoria pronta, né? Aí eu coloquei aqui, ó. Quais são os erros mais comuns dos alunos e pegadinhas de cada artigo a seguir, né? Aí ele vai aqui, ó, tá vendo? Ó, transformar os artigos, que é aquele lá, ó, aquele bloco aqui, ó, o bloco, certo? Formas de atos processuais. Artigo 188 a 211, a importância alta, né? Então vamos lá. Aí aqui, ó, artigo 188, forma dos atos. A ideia central: os atos processuais não dependem de forma determinada, salvo quando a lei exigir, mesmo feito de outro modo, serão válidos se atingir a finalidade essencial. Aqui, ó, eu já separei aqui. Ó. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 da manhã às 20 horas. Eita, poxa, não, aqui não, parei. 188, parei, foi mal, desculpa aí a vergonha, né? Aqui, ó. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válido, considerando os válidos que, realizado de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Vamos lá. Aí, erro comum do aluno: achar que todo ato processual precisa seguir uma forma rígida e exata, entendeu? E não é. A banca diz: todo ato processual será inválido se não observar a forma legal. Então, está errado. Forma correta: a regra é a liberdade das formas. A nulidade só aparece quando houver prejuízo ou quando a finalidade do ato não for atingida. Frase da prova: forma importa, mas a finalidade importa mais. Artigo 189. Publicidade e segredo de justiça. Ideia central: a regra é: atos processuais são públicos, a exceção é o segredo da justiça. Casos de segredo de justiça: interesse público ou social, casamento, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda, dados protegidos por intimidade, arbitragem com confidencialidade comprovada. Qual é o erro do aluno? Achar que o processo de família é sempre público porque está no judiciário. Não, a gente já viu que não. A banca diz: um processo que envolve alimentos, guarda ou filiação tramita sempre publicamente.
Errado. Esses termos entram em segredo de justiça. Outra pegadinha. A banca diz: qualquer terceiro pode consultar processo em segredo de justiça? Não. Apenas só o advogado e a parte, né? O direito de consulta fica restrito à parte e seus procuradores. Exatamente. O terceiro interessado pode pedir certidão dispositiva. O terceiro com interesse jurídico pode pedir certidão do dispositivo da sentença, certidão de inventário, certidão de partilha resultante de divórcio, separação, regra da prova. Ó, tá vendo? E então quer dizer que existe ainda uma outra exceção do que o terceiro pode fazer, pode pedir, né? Frase de prova, regra, publicidade, exceção, segredo de justiça. Aí na lei tá, na lei, tá vendo? Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos que exigem interesse social, casamento, separação de corpo, união estável, que conste dados protegidos por direito constitucional à intimidade, que versa sobre a arbitragem, certo? Carta arbitral, desde que haja uma confidencialidade estipulada e comprovada. O direito de consultar os atos que tramitam em segredo de justiça e de pedir certidões dos atos é restrito às partes e seus procuradores. O terceiro que tiver interesse pode requerer ao juiz certidão de dispositivo de sentença, de inventário e de partilha resultante de divórcio. Interessante, interessante. Vamos lá, vamos lá. Aí do 190, negócio jurídico processual. A ideia central: as partes podem ajustar o procedimento quando o processo tratar de direitos que tramitam autocomposição, as partes forem plenamente capazes e não houver abuso, nulidade, vulnerabilidade manifesta. O erro comum do aluno: achar que as partes podem mudar qualquer regra processual livremente. Não. Aí a banca diz: as partes podem convencionar livremente sobre qualquer procedimento, ainda que uma delas seja manifesta vulnerabilidade. Errado. O juiz controla a validação da convenção. Outra pegadinha: o juiz não pode controlar convenção processual firmada entre as partes. Errado. O juiz pode controlar de ofício ou a requerimento. A forma correta: o negócio processual é permitido, mas não é absoluto. As partes podem combinar os procedimentos e o juiz fiscaliza abusos. Vamos lá para a lei 190. Versando o processo sobre direitos que admitem autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estimular mudanças no procedimento para ajustar especificamente a especificidade da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processual antes e durante o processo. Não é só o processo. Parágrafo único. De ofício ou de requerimento, o juiz controlará a validade das condições previstas nesse artigo, recusando-se a aplicação somente em casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte se encontre ou se alguma parte se encontre com vulnerabilidade. Bom, aí, ó, calendário processual. Ideia central. O juiz e parte de comum acordo pode fixar calendário para a prática de atos processual. O erro comum do aluno: confundir calendário processual com prazo comum normal. Pegadinha de prova. Depois de fixado o calendário, as datas podem ser modificadas livremente pelas partes. Não. Só pode ser modificada em casos excepcionais e justificados. A pegadinha forte: mesmo com o calendário processual, as partes precisam ser intimadas para cada ato já designado. Errado. Se a data já estiver no calendário, dispensa-se a nova intimação. Frase da prova: calendário marcado, parte já sabe, é igual dispensa a nova intimação. Interessante. Interessante. Vamos lá. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais e devidamente justificados. Dispensa a intimação das partes para a prática do ato processual ou de realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Interessante, interessante.
é, língua portuguesa, né? Língua portuguesa. Ideia central. Todos os atos e termos do processo devem usar a língua portuguesa. O erro comum. Achar que o documento estrangeiro pode ser juntado diretamente sem tradução. Pegadinha de prova. A banca diz: o documento em língua estrangeira pode ser juntado livremente aos autos. Errado. Precisa se vir acompanhado de uma versão em português, por via diplomática, por autoridade central e por tradutor juramentado. Frase de prova. Processo brasileiro fala a língua português. Documento estrangeiro precisa de tradução válida. Ó, em todos os atos e termos processuais é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão de língua portuguesa trami- tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada tradutor juramentado. Ó, tá vendo? A primeira parte já foi. Que coisa linda, né? Vamos ver se eu tô demorando muito. 10 minutinhos, velho. Mas vamos, é assim mesmo, né? É, atos. Ó, cadê? Aqui. Artigo 193. Atos processuais digitais. Ideia central. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. O erro comum é achar que o processo eletrônico elimina a validade formal dos atos. Pegadinha de prova. A banca diz: os atos processuais somente podem ser físicos, salvo autorização judicial. Errado. O CPC admite atos digitais. Outra pegadinha. O artigo também se aplica no que couber aos atos notoriais e de registro. Frase da prova. Atos processuais podem ser físico, digital e parcialmente digital. Certo? Aqui, ó. Da prática eletrônica dos atos processuais. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. O disposto dessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notoriais e de registro. Vou deixar bem juntinho aqui, né? Pronto. Aí, sistema de automação processual. Os sistemas eletrônicos devem respeitar publicidade, acesso das partes, participação dos procuradores, disponibilidade e independência da plataforma, acessibilidade, interoperabilidade, erro comum do aluno. Achar que o processo eletrônico é apenas digitalização de papel. Pegadinha de prova. O sistema eletrônico pode restringir o acesso das partes em razão da automação. Oxi. A automação deve respeitar o acesso e a participação das partes. Interoperabilidade. O sistema deve conversar entre si. Tecnologia processual não pode diminuir garantias processuais. Acho que resenha. Eu achei muito fraco aqui. Vamos lá. O sistema de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências, sessão de julgamento, observadas as garantias de disponibilidade, independência de plataforma computacional, acessibilidade, interrupção do sistema, serviços, dados e informações do Poder Judiciário, administra o exercício de suas funções. Registro do ato eletrônico. O registro eletrônico deve observar padrões abertos e registros de segurança. Autenticidade, integralidade, temporalidade, não repúdio, conservação, confidencialidade nos processos de segredo de justiça. O erro comum, confundir autenticidade com integridade. Autenticidade, saber quem praticou o ato. Integridade, garantir o conteúdo não foi alterado. E temporalidade, saber quando foi praticado. Não repúdio, impedir que a pessoa negue a autoria. A banca diz: a confidencialidade é requisito de todo o processo eletrônico. Cuidado, ele aparece especialmente nos casos que tramitam em segredo de justiça. Ato eletrônico precisa ser seguro, rastreável e confiável. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura das chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Muito bom. Competência do CNJ
e os tribunais, a ideia central. Compete ao CNJ, de forma suplementar aos tribunais, regulamentar a prática de comunicação oficial dos atos processuais eletrônicos. O erro comum, achar que cada vara cria livremente suas próprias regras eletrônicas. Compete exclusivamente aos tribunais regulamentar os atos processuais eletrônicos. Não. A competência principal é do CNJ. Os tribunais atuam de forma supletiva. Frase de prova: o CNJ regula primeiro, os tribunais complementam. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e suplementativamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade do sistema, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim atos que foram necessários, respeitando as normas ou respeitadas as normas fundamentais desse código. Vamos lá. 197. Presunção de veracidade de informação do sistema e ideia central. As informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça na internet gozam de presunção de veracidade e confiabilidade. O erro comum, achar que todo o sistema é absolutamente incontestável. Pegadinha de prova. A banca diz: as informações do sistema possuem presunção absoluta de veracidade. Errado. A presunção tem presunção, né? Mas pode haver problema técnico, erro ou omissão. Problema técnico do sistema, erro de omissão do auxiliar de justiça pode configurar justa causa, nos termos do artigo 223. A frase da prova: o sistema presume verdade, mas o erro técnico pode justificar prazo perdido. Os tribunais divulgarão informações constantes no seu sistema de automação, em página própria na rede mundial de computadores, na internet, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema ou de erro ou omissão do auxiliar de justiça responsável pelos registros de andamento, poderá ser configurada justa causa. Tá? Pô, o cara pode perder o emprego. Equipamentos gratuitos no judiciário. A unidade do Poder Judiciário deve manter gratuitamente equipamentos para prática de atos processuais, consulta ao sistema, acesso aos documentos. O erro comum: achar que, por existir processo eletrônico, a parte sempre deve ter computador próprio. Pegadinha de prova. A banca diz: a parte sem equipamento próprio fica impedida de praticar atos eletrônicos. Errado. O judiciário deve disponibilizar equipamentos gratuitos. Atos não eletrônicos. Se não houver equipamento disponível, admite-se a prática do ato por meio de não eletrônico. Processo eletrônico não pode excluir quem não tem acesso digital. Interessante. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e acesso aos sistemas aos documentos nele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não tiver disponibilizados os equipamentos previstos no artigo, no caput. Muito bom, véio, essa parte. Acessibilidade às pessoas com deficiência. O Poder Judiciário deve assegurar a acessibilidade às pessoas com deficiência no sistema eletrônico. Abrange sites, meios eletrônicos de prática de atos, comunicação eletrônica, assinatura eletrônica. O erro comum do aluno: achar que a acessibilidade é apenas estrutura física do prédio. Pegadinha. A acessibilidade no processo eletrônico limita-se ao acesso. Não, aí também envolve acessibilidade digital. Acessibilidade também é digital. Cara, é cada erro bosta aqui. Eu queria um erro mais voltado para questões, mas como já tá tarde, né, já tá adiantado, aí eu não vou nem mexer. Aqui, ó. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade em seus sítios na internet ao meio eletrônico da prática de atos judiciais e à comunicação eletrônica de atos processuais e à assinatura eletrônica. Vamos lá. Atos das partes, né? Ideia central. Declarações unilaterais e bilaterais das partes
produz imediatamente efeitos processuais. Exemplo: renúncia, reconhecimento, acordo, desistência, manifestação processual. Achar que todo ato da parte depende de homologação judicial para produzir efeito. Pegadinha principal: a desistência da ação é a exceção. Ela só produz efeito após a homologação da justiça ou do juiz, né? A banca diz: a desistência da ação produz efeito imediatamente após a manifestação da parte. Errado, depende da homologação judicial. Atos da parte produz efeito imediato. Desistência da ação precisa de homologação. Aqui. Os atos da parte consistentes em declarações unilaterais e bilaterais de vontade produzem imediatamente os seus efeitos, né? Modificar constituição, modificação, extinção. Parágrafo fundo. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Recibo de petições e documentos. Ideia central. As partes podem exigir recibo de petições, arrazoados, papéis, documentos entregue ao cartório. Achar que o cartório pode negar recibo. Pegadinha de prova. O fornecimento de recibo é faculdade do cartório. Não. A parte pode exigir. Entregou em cartório, pode exigir recibo. Olha, interessante. As partes podem exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregaram em cartório. Cotas marginais interlineares. É vedado lançar nos autos cotas marginais e cotas interlineares. O juiz mandará riscar e aplicar a multa da metade do salário. Não saber o que são cotas, não são cotas marginais, eu não sei mesmo. Exemplificação simples. Cotas marginal. Anotação feita na margem. Eita, anotação feita na margem. E cota interlinear, anotação feita entre linhas. A banca diz: cotas marginais são permitidas se não prejudica a compreensão do texto? Não, são vedadas. Nada de escrever na margem ou entre linhas nos autos. Caramba! É vedado lançar nos autos cotas marginais e interlineares, as quais o juiz mandará arriscar, impondo a quem escrever multa de correspondente à metade do salário mínimo. Caraca! Caraca! Pronunciamento do juiz. Ideia central. O pronunciamento do juiz são sentença, decisão e despacho. Também atos meramente ordinatórios praticados pelo servidor. O erro confundir sentença e decisão não. Aí não tem como confundir mais, né? Sentença põe o fim à fase cognitiva ou extingue a execução. Decisão, conteúdo decisório, mas não é sentença. Despacho, mero impulso processual sem conteúdo decisório. E ato ordinatório, ato simples praticado pelo servidor sem despacho. Aí a banca: sentença é qualquer decisão do juiz? É lógico que não. Cadê? A sentença é o pronunciamento do juiz, né, que põe fim à fase de conhecimento, que é a fase cognitiva, extinga a execução. Decisão é ato que extinga a execução? Não, quem extinga a execução é a sentença. Ato meramente ordinatório depende sempre do despacho? Não, lógico que não. Independe do despacho. E deve ser praticado de ofício pelo servidor. Pegadinha especial. Cumprimento do ato mandado, certidão juntada, vista obrigatória, se relaciona com atos de movimentação processual. A banca pode tentar transformar tudo em decisão judicial. Frase: sentença encerra, decisão decide no meio, despacho impulsiona. Ato ordinatório movimenta. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisão intelectual e despacho, ressalvadas disposições expressas do procedimento especiais. A sentença é procedimento meio que o juiz põe fim à fase contida ou bem como extingue a execução. Decisão é pronunciamento judicial de natureza decisória, mas que não se enquadre naqui. São despachos praticados de ofício ou a requerimento, né, da parte para impulsionar, né? E os atos meramente ordinatórios com vista obrigatória independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Os acórdão é o julgamento colegiado dos tribunais. Pronto, aqui, ó. Acórdão.
Vamos dar uma pausazinha, que eu acho que já... Ó, 23 minutos. Tá bom demais.